E eu fiquei 2 dias nesse escritório. Não fazia o menor sentido pra mim fazer aquilo na minha vida. Eu não sei como que alguém consegue fazer, inclusive. A primeira vez que eu vendi algo, eu devia ter uns 6 anos de idade. Quando eu formei, eu não sabia o que fazer. Eu queria carreira, mas quando eu começava a aprofundar no lugar, como meu pai dizia, meus valores, alguma coisa me direcionava pra... Cara, eu não gosto disso aqui, eu não acho legal isso. Sempre alguma coisa me incomodava. Empreender requer audácia, requer tentar ir além, requer realmente sair da bolha, né? O caminho certo, às vezes, ele vai levar por caminhar por algumas coisas arriscadas. Eu costumo falar que não é nem o think outside the box, é o fuck the box. O coração teu tocou pra você fazer isso de uma forma melhor. Tem um escritório montado, cheguei lá pra trabalhar, sentei e falei, e aí? A pessoa, às vezes, ela planeja tanto que esse planejamento vira procrastinação. Eu abri mão dos clientes que eu tinha. E isso foi, assim, crucial. O ponto-chave de virada ali pro meu negócio. O empreendedor, ele tem que correr riscos. Mas uma habilidade empreendedora muito importante é correr riscos calculados. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Eu Empreendedor. Aqui nós trazemos empreendedores da vida real, aqueles empreendedores e empreendedoras como a Lorena, que está aqui com a gente da LO Advogados. É ela que é fundadora, diretora, CEO desse escritório de advocacia que tenta simplificar, falar com as startups numa linguagem, sabe, mais próxima, numa linguagem mais simples. Muito melhor do que eu apresentar a Lorena. É a Lorena se apresentar. Lorena, muito obrigado por fazer parte aqui do nosso podcast, Eu Empreendedor, falar com esses maravilhosos e maravilhosos empreendedores e compartilhar um pouco da sua história. Então, fica à vontade, seja bem-vinda. Obrigada, Léo. É um enorme prazer estar aqui com você, né? Falei que a gente já tinha aí um relacionamento de mercado, já te conhecia mais. Também, né, assisti um pouco do podcast. Bom, eu, como você disse, sou CEO da LO Advogados, que é um escritório que atua só para startups e empresas inovadoras. Vai fazer quase 10 anos de mercado. Esse ano a gente fez 9 anos. Literalmente, né, a gente vencendo cada dia, porque empreender não é fácil, então é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, mas tem sido uma caminhada muito boa, assim, muito positiva das coisas se encontrando, se encaixando, né? As coisas da minha trajetória, conhecimentos, habilidades, networking, e um encaixe muito legal de uma vida de propósito, porque eu costumo falar que a LO nasce de uma revolta. De uma revolta do tradicionalismo, de um mercado jurídico tradicional e que só trata o cliente como alguém que depende dele e que vai cumprir de tabela algum serviço jurídico. E no LO, a gente fundou o escritório com uma visão muito diferente, de realmente gerar impacto, de realmente ajudar um empreendedor para que ele não passe por uma ação judicial, para que ele não passe por um momento desagradável que possa matar o negócio e que ele possa ter o advogado como um parceiro, né? Perfeito. E não como alguém que ele vai precisar no momento de um problema, de uma situação que já não tem mais volta e que só o advogado ganha, no fim das contas. Então, a nossa visão é realmente ser aquele braço direito, sabe? A gente costuma falar que a gente realmente veste a camisa do nosso cliente e apoia ali nos detalhes, no cotidiano e num tripé que a gente fala, que é de business, jurídico e tecnologia. Que legal. Então, muito além daquela visão jurídica fechada, né? O jurídico do não, a nossa visão é de viabilizar, né? Eu costumo falar que o empreendedor, ele vai fazer o que ele quer fazer, mesmo se um advogado falar não pra ele, né? Afinal, quem que é um advogado pra falar não pra um empreendedor? Empreender requer audácia, requer tentar ir além, requer realmente sair da bolha, né? Eu costumo falar que não é nem o think outside the box, é o fuck the box, né? Então, se a gente quer fazer diferente, a gente tem que realmente inovar e ir além. E para ir além, a gente vai pensar em saídas diferentes. E o empreendedor precisa de um advogado que vai ter realmente essa mentalidade de expandir, de analisar possibilidades, de enxergar quais são os caminhos e de apoiar. E essa é a visão que a gente levou pro LO. Muito boa essa visão, muito boa mesmo. Assim, boa parte das vezes que eu converso com a equipe jurídica, né, os advogados, todo o pessoal, para cada pergunta que a gente faz, o pessoal responde com depende.
Normalmente é assim. E é normalmente um depende restritivo, igual você falou. Então, puxa, mas eu gostaria de fazer tal coisa. Isso aí não vai dar. Não, mas pense bem. Não vai dar. E coloca um monte de restrição. Então, conseguir pensar, igual você falou, né? Fuck the box. Então, a gente, cara, quer saber? Vamos tirar dessa caixinha e vamos tentar pensar a forma de viabilizar. Isso ajuda demais os empreendedores e principalmente aqueles que estão querendo ser um pouco mais audaciosos, né? Tentar os desafios que tem aí, né? No nosso juridiquês aí. Mas antes da gente falar, né? LO foi fundada em 2015, certo? Isso, exato. Fundada em 2015. Se você puder compartilhar com a gente um pouquinho, a LO foi a sua única empresa? Teve outros negócios também e hoje você também tem outros negócios? E uma coisa que o pessoal gosta de escutar bastante aqui, Lorena, como que era você um pouquinho antes de virar essa chave? Putz, quer saber? Eu vou empreender, vou abrir uma empresa, né? Então, o que fez você virar essa chave e falar, caramba, tá na hora de fazer isso? Excelentes perguntas e me trazem ótimas reflexões aqui também, né? Bom. Pensar nesse passado. LO é meu primeiro CNPJ, né? Legal. Então, acho que esse aí é um ponto que já traz uma reflexão. Anos. Passou estatística longe, hein? Sensacional. Exato. Já estamos indo bem. Então, primeiro negócio, 9 anos agora. E o primeiro CNPJ. Mas antes da LO, eu costumo falar que eu tive uma vida muito precoce, talvez, sabe? Se for parar pra pensar mesmo, eu tava pensando nisso hoje, por coincidência. Eu acho que muita reflexão, até pelo podcast, eu tava refletindo assim, na vida empreendedora. E hoje, uma coisa que eu nunca falei, acho que em nenhum lugar que eu fui e que eu sempre estive, total, é que a primeira vez que eu vendi algo, eu devia ter uns 6 anos de idade. Eu comecei a montar pra vender na escola umas pulseirinhas que eu fazia. E comecei a ganhar dinheiro porque eu não gostava de pedir dinheiro pros meus pais. Eu odiava pedir dinheiro pros meus pais. Eu tenho 3 irmãs mais velhas. E me via essa vontade de, poxa, eu não quero ter que pedir. Eu quero ser independente, né? Com 6, 7 anos, imagina, né? Arrumando trabalho pros meus pais. Ou não, né? Então, eu tinha essa ideia, assim, sabe? De querer ser independente, de fazer algo a mais, de criar as minhas próprias coisas, né? Um pouco da minha criatividade, talvez, que hoje eu enxergo hoje, já tava lá desde muito nova. Mas aí, um salto ali pros meus 13 anos, eu comecei a trabalhar com eventos. Então, na promoção de eventos, eu era uma pessoa mais... Eu era tímida, mas eu me esforçava para ser comunicadora. Então, eu trocava ideia com as pessoas e me veio a oportunidade de estar à frente de promoção de eventos em Belo Horizonte, com algumas agências bem famosas aqui de Belo Horizonte. E eu comecei a falar, poxa, eu quero ir nessas festas, eu não tenho dinheiro para ir. Então, eu perguntava pro pessoal, se eu vender, quantos que eu consigo aqui? Que se eu vender, eu vou nessa festa. E comecei assim, de repente eu vi que eu vendia muito além pra eu ir na festa e eu conseguia também ganhar um dinheiro. E aí eu cansei muito cedo de ir em festas, né? E comecei a ganhar dinheiro com isso. Você ia em festas outside box. Você ia em festa de outra forma, não era do jeito... Totalmente de outra forma. Era o que, né? As oportunidades que vinham ali e eu comecei a levar as pessoas e eu falava para as pessoas, não, vamos sair, muito nova, né? E vamos sair, vamos fazer coisa. Então eu incentivava as pessoas a ir para os lugares, eu vendia e comecei a ganhar dinheiro. E comecei a ganhar um dinheiro relevante, assim, com 15, 16 anos, fazendo isso. Só que eu comecei a ir mal nos estudos. E aí, quando isso bateu, eu tinha uns 16 para 17 anos, eu falei, não, vou voltar a estudar, calma, tá cedo, né? Meu pai conversava muito comigo, a mão na consciência. E aí, eu voltei total, assim, a focar nos estudos, até formar ensino médio. E aí, quando eu formei, eu não sabia o que fazer em termos de curso. Assim, eu achava que eu sabia. Engenharia ambiental, psicologia ou geologia. Tudo a ver, né? E sou advogada hoje. E aí eu fui fazer um teste vocacional com uma psicóloga. Essa psicóloga, no último encontro, ela me ligou e falou, Lorena, posso te dar esse resultado separado? E eu falei, era em dupla. Falei, né? Deve ser porque deu muito certo pra ser psicóloga.
Tá bom, vou lá. Aí, a hora que eu cheguei lá, ela falou, olha, eu te pedi esse resultado separado, porque seu resultado foi completamente pra uma área bem diferente do que você tava pensando. Então, eu queria te explicar um pouco mais e tal. E aí, ela falou, pra área jurídica. Falei, nada a ver, meu Deus, né? Viajou, não adiantou nada, perdi aqui meu tempo. E aí, saindo de lá, ela me deu um material pra eu ler. No tempo de deslocamento, de eu sair dessa psicóloga até chegar em casa, eu tava fascinada pelo meio jurídico. Eu li coisas que eu falei assim, não é possível, né? Isso. E ela identificou, foi por habilidades mesmo, né? Tá aí, cada um na sua área, no que consegue realmente ajudar o outro. E ela identificou. E, um parênteses que eu esqueci de contar. Na minha adolescência, nesse tempo aí que eu tava, né, me envolvendo em eventos e nesse meio, eu gostava muito de tecnologia. Minha mãe era fascinada no tema tecnologia também. Eu comecei a desenvolver. Eu era desenvolvedora Java. Eu desenvolvia sites, blogs, fotologs, que não era tão fácil como atualmente, né? Sim. Então, eu desenvolvia codando mesmo sites pra divulgar os eventos, pra divulgar meu dia a dia, como que era essa rotina de festas que eu ia, né? Não era tão fácil mostrar as fotos, as coisas. Então, eu fazia isso. Eu aprendi a codar, a criar imagens. Instagram então, nem existia. Nem existia. Que A gente é tinha, isso? sei lá, Facebook, Orkut, talvez. Orkut? Né? Devia ser Orkut que tinha na época. Nem lembro mais. E, né, era época de fotolog, fologão. Mas aí só quem é da minha idade que vai lembrar. Então, e aí eu parametrizava e fazia tudo isso. Mas bem, aí Que quando... legal. Eu fui, ela me trouxe essas informações, né? Ela identificou habilidades que de fato eu tenho. Eu sou uma pessoa de valores muito fortes. Né, do que é certo, de quais são os caminhos mais adequados, do que é justo, de dar voz às pessoas. Eu era uma pessoa que, inclusive, na época de escola, eu fazia inimizades porque eu via alguém falando mal do outro, eu ia lá e fazia questão de falar que era errado, que não é assim que funcionava, que a gente não podia fazer assim, que eram outras pessoas, que não era certo. Então, quando ela me deu aquele material e eu comecei a ler um pouquinho do papel das pessoas do direito, né, desse mundo jurídico, eu falei, poxa, tem algo aqui. E aí, fiz a matrícula em menos de uma semana no curso de Direito, confiei na psicóloga. E desde o primeiro dia de aula, assim, eu lembro dos meus primeiros dias de aula, deu assim... Olhando para os professores fascinada de... Meu Deus, eu não sabia que estudar era tão bom, que eu tô no lugar certo. E eram as primeiras disciplinas do curso que nem era tão assim, né? Sim. E eu já amando. E fui me desenvolvendo no curso de Direito. Eu fiz estágio desde o meu primeiro período. Então, sempre quis me desenvolver. Eu passei por escritório de advocacia de pequeno porte, de grande porte, escritório de advocacia... boutique, né, estratégico, como a gente fala. Passei por banco, trabalhei no Banco Mercantil do Brasil, passei por jurídico de grandes empresas, de pequenas empresas. Eu quis ter essa vivência para saber o que eu ia fazer. Mas nessa época em que você teve essa vivência, você tinha noção de que você queria essa vivência? Não. Não? Você Não. queria carreira lá dentro, de alguma forma, ou em algum lugar? Eu queria carreira, mas quando eu começava a aprofundar no lugar, como meu pai dizia, meus valores, alguma coisa me direcionava para, cara, eu não gosto disso aqui, eu não acho legal isso aqui. Alguma coisa te incomodou ali. Sempre alguma coisa me incomodava, sabe? Trabalho que era passado com alguma coisa e no meio jurídico, infelizmente tem muito disso, de que eu não concordava das linhas que eram seguidas ou como as coisas eram conduzidas e me incomodava e eu acabava tomando a decisão de sair. Eu acho que assim, tiveram 2 lugares que eu realmente gostei, mas em termos de valores, mas não era o que eu queria pra minha vida, assim. O departamento jurídico de uma empresa que eu passei, eu adorava, aprendi muito. Mas não era o que eu queria fazer, assim, de verdade da minha vida. E aí, quando eu tava quase formando, já tinha tirado minha OAB. Nossa, eu sempre fui muito nerd, muito estudiosa. Sempre assim, né? Pós o Você tirou a OAB período. no 4º ano? Eu tirei a OAB quase antes do período que era possível, do 7º pro 8º período. Eu, inclusive, tive que correr pra fazer matrícula, porque eu tinha feito pra treinar. E acabei passando. LO advogado, hein? Cara, você foi treinar e passou. Eu fui treinar e
passei, foi um susto, porque aí eu falei, meu Deus, só falta essa. Eu passei, e aí tem um tempo, né? 1 ano que você pode pra poder pegar o AB. Eu tinha que formar, né? Dá tempo. E aí eu tive que pedir pra faculdade, pro coordenador, abrir uma exceção pra eu já fazer a matrícula, porque aí eu conseguia garantir o período, pra terminar a faculdade. Na faculdade, teve algum momento, um semestre, alguma matéria, alguma coisa que falou especificamente sobre empreendedorismo? Ou não? Nunca. É isso que eu falo. Eu falo que a faculdade, ainda mais para profissional liberal, ou até mesmo várias outras profissões, a faculdade hoje ainda, né? Perdão, tava batendo, desculpa. A faculdade hoje, infelizmente, ela ainda não vê o empreendedorismo como uma coisa obrigatória. Ela pega, ela forma todos os profissionais e os profissionais, eles saem todos empolgados com, nossa, caramba, eu vou abrir meu escritório, né? Na advocacia, por exemplo, vou abrir meu escritório, vai ser um negócio bacana. E daí vai lá, às vezes, investe, pega empréstimo, investe uma grana gigante e abre o escritório. Inaugurou. E aí você fica atrás da mesa olhando assim, e cadê os clientes? Não vem ninguém. E passa uma semana e não vem mais ninguém. Passa 2 e não vem ninguém. Você, caramba, o que eu fiz errado? Formei, tenho OAB, tenho tudo, tal, escritório bonito, fachada. E cadê os clientes? E aí? E é exatamente isso. E essa é uma frustração muito grande que eu tenho hoje. E aí vou te contar um pouco da minha carreira. Eu tenho um pouco dessa carreira acadêmica hoje também. E tenho muito propósito nesse lado, levar empreendedorismo para a universidade. Mas eu não ouvi um A de empreendedorismo durante a minha faculdade. Inclusive, a visão é que como se o advogado não fosse empreendedor, né? Essa é a visão, inclusive. Olha isso. Advogado, na verdade, é uma profissão, um profissional que ele nem pode ter essa visão de lucro, né? Essa visão de crescer um negócio. Isso é distante, não é direcionado. A gente escuta demais isso em medicina, psicologia. Nossa, tem várias áreas. Pedagogia. São erros muito grandes e isso, inclusive, ilude o profissional, né? Eu vejo muito advogado frustrado na carreira, mas porque ele não foi ensinado sobre como ele poderia fazer a carreira dele dar certo, né? Aquela famosa pergunta que faz no primeiro dia de aula, o que você quer fazer? Né? O que você quer fazer na sua vida? No direito você só podia responder advocacia, concurso, né? E inclusive concurso o pessoal responde concurso, ponto. E não promotor, juiz, né? Não, concurso, porque é muito mais pela estabilidade do que realmente por fazer uma carreira, por trilhar um caminho. As coisas não são tão discutidas, né? Fala-se de um leque de oportunidades, mas que leque é esse aí? Como que eu coloco isso na prática depois que eu formar? Então, eu realmente vejo muito essa frustração. Mas lá, nessa reta final do meu curso, quando eu tava concluindo, tinha passado na OAB prematuramente, estava tudo certo. Eu fui contratada por um escritório de advocacia que estava abrindo filial em Belo Horizonte. Era de fora de Belo Horizonte. E eu fiquei 2 dias nesse escritório. E eu fui contratada já, assim, com um direcionamento muito legal para crescer dentro desse escritório. Ele estava começando em Belo Horizonte, então eu fui, das 5 primeiras pessoas contratadas, eu estava ali. E já era para poder crescer ali junto com esse negócio. Eu fiquei 2 dias. 2 dias. 2 dias. E o segundo eu só fui porque meu pai e meu namorado, que hoje é meu marido, insistiram. Porque senão nem voltaria. É aí que aconteceu É aí que aconteceu a virada. O que aconteceu? Me foram passadas instruções que eram completamente antiéticas na minha visão. Então, ao invés de realmente apoiar um cliente, né, nas defesas dos casos relacionados, o direcionamento era como que eu iria cortar alguns caminhos, buscar algumas saídas que não são convencionais, não são éticas, não são corretas. E aí você viu uma forma que você poderia fazer melhor. Exatamente. Porque eu me frustrei demais. Eu cheguei, né, primeiro dia de trabalho e isso eu vejo muito, e é legal o empreendedor ter essa visão também, de que, poxa, né, a gente tem tanta preocupação do onboarding, o que você vai passar para um colaborador, e o colaborador, ele vai com realmente muita expectativa para esse primeiro dia. E foi isso que eu senti, eu fui com uma super expectativa, e o treinamento era basicamente um negócio de cópia que o advogado que ia me treinar fez a caneta no avião vindo para a BH, tirou cópia, entregou pra gente. E com essas orientações por escrito, inclusive, de coisas assim, que eram aberrações que não fazia o menor sentido pra mim fazer aquilo na minha vida. Eu não sei como que alguém consegue fazer, inclusive. E ali, nesse primeiro dia eu cheguei em casa, eu conversei com meu pai e falei, não tem a menor condição, eu não vou ficar nesse lugar. Eu sei que, né, eu inclusive tinha saído de uma outra oportunidade pra ir pra esse lugar
pra crescer junto, formando. Mas eu falei, eu não vou fazer isso. E era tão absurdo que meu pai e meu marido falaram assim, não, calma, você entendeu errado, volta amanhã. Tira dúvida. Esse foi o segundo dia daí. Aí foi o segundo dia, voltei no segundo dia. Aí no segundo dia eu ouvi... Saí pra almoçar e não voltei mais. Que doideira. Talvez um dia e meio, né? Nem 2 dias chegou. Se formou precoce na OAB e saiu precoce da empresa. Saiu precoce. Não quero ficar mais aqui. Nem no meu currículo entrou esse lugar, por isso posso até falar que nem identifica, porque nem pro currículo. E o D0 da LO, como é que foi isso? D0 foi assim, eu acho que existem talvez dois D0s, né? O D0, eu resolvi, vamos empreender, decidi que meu sócio ia ser meu namorado à época, hoje a gente tem 16 anos junto, é meu marido. Legal. E muito por questões de valores mesmo, de ver o que ele acreditava, ele já sempre quis fazer direito, eu nunca quis fazer direito, como eu tinha contado. E a gente decidiu, tá, vamos fazer acontecer. E quando você começou a contar, né? A gente vai formar, faz um escritório lindo, senta lá e fala os clientes. Eu me identifiquei perfeitamente. Essa fui eu, né? Fui lá, preparei o escritório. Minha irmã era arquiteta, então minha irmã não me deixava preparar um escritório se não fosse um escritório realmente bonito, minimamente bonito. Investi tudo que era possível. Meu marido, à época, trabalhava com o pai dele numa outra empresa, numa empresa de ar-condicionado, empresa da família. E a gente falou, não, vamos fundar a LO, vamos construir um negócio juntos no que a gente acredita dentro desses valores, realmente impactando empreendedores, ajudando e mostrando caminhos certos de fazer as coisas e mitigando riscos, né? Então, assim, o caminho certo, às vezes, ele vai levar por caminhar por algumas coisas arriscadas, mas não ilícitas, né? Existem caminhos lícitos para tudo. Então, o que fez você abrir a LO, né, juntamente com o Robert, o que fez vocês abrirem a LO, né, e você também incentivá-lo, né, a ir para essa área jurídica depois, foi principal, e estar juntos como LO, foi principalmente você você ser instruída a ir contra os seus valores em prol de fazer alguma coisa pelo cliente, né? Sim. E aí você pensou assim, puxa, eu posso fazer diferente. E na tua visão, né, eu posso fazer não só diferente, eu posso fazer muito melhor, de um jeito certo, de um jeito justo. Exato. E aí você deu esse próximo passo. Perfeito. É isso, o coração teu tocou pra você fazer isso de uma forma melhor. Foi exatamente isso. E Caramba. Aí a gente decidiu iniciar, e assim, do zero. Ninguém na família que fez direito, ninguém da família, né, que era advogado, que poderia passar alguma coisa, porque isso no direito é muito comum, né? Outras áreas também. Mas nada. Fomos com a cara e com a coragem, e aí eu descobri que eu não sabia nada, né? Que eu tinha que aprender. Né? Pra abrir uma empresa era um pouquinho mais fácil pra mim por ter feito direito, mas a parte contábil, fiscal, como que estruturaria esse negócio, marketing, o que era permitido, o que não era permitido, especialmente com o detalhamento aí de vedações da OAB, que o lado jurídico ainda é peculiar nesse aspecto, né? Entender, poxa, eram tantas coisas pra gente entender naquele momento, que foi um soco, assim, né? Porque, por isso que eu falei 2 D0s, porque assim, foi um momento de, ok, CNPJ, abri o escritório, minha irmã ajudou na parte da arquitetura, tem um escritório montado. Cheguei lá pra trabalhar, sentei e falei, e aí? Né? O que eu tenho que fazer agora? Como que eu vou ter clientes? Como que eu vou estruturar isso aqui? E inicialmente indicações, familiares, amigos, e comecei fazendo de uma forma mais generalista, mais ampla. Você já tinha, excelente ponto que você trouxe, você tinha no começo uma visão do teu público-alvo? Não tinha. Não? Zero. E aí, você atendeu o generalista, como é que foi? Atendi de uma forma geral e logo ali no primeiro ano do escritório, então assim, primeiros meses batendo cabeça, tentando saber o que eu queria fazer, comecei a entender que a gente conseguia atender melhor empresas e que a gente realmente conseguia impactar melhor empreendedores. E aí a gente fez um mapeamento de empreendedores na região. E então, fizemos esse mapeamento, olhamos por Google Maps, começamos a identificar prédios ao redor de onde o nosso escritório ficava. E Lorena, desculpa, é que isso que você está falando é muito importante, porque às vezes o pessoal que está empreendendo pega e fala assim,
planejamento estratégico, eu preciso fazer um baita planejamento e contrata não sei quem, sabe? Faz um negócio gigantesco que dá vontade até de parar. Só de pensar que tanto trabalho que dá, já dá vontade de parar. Isso que você acabou de falar, né? Puxa, a gente pegou uma região, a gente viu, né, tudo que a gente estava, né, os clientes que estavam potenciais ali, identificamos que a gente atingia melhor a empresa. Sim. Isso é planejamento estratégico. Na prática. Sensacional. Fazer acontecer. Eu acho que às vezes a gente... eu costumo falar que a pessoa, às vezes, ela planeja tanto que esse planejamento vira procrastinação. Exato. Então, eu falo que o P de planejador, né, ele vira um procrastinador sem querer, porque a pessoa tem medo de agir, de acontecer. E algo que eu já tinha um pouco, e com certeza ficou muito mais intenso depois, era de agir, errar, aprender e fazer acontecer. Depois eu fui conhecer a Eric Rice, fui aprofundar, mas já era algo que, de uma forma natural, eu tinha. Vou tentar. Não, eu já tenho, né? Já tô aqui à toa. O tempo que eu tenho aqui no escritório, não tem tanta coisa pra fazer ainda, eu vou dedicar tempo pra isso. Então, eu comecei a dedicar tempo para isso. A gente pesquisava muito sobre. Uma coisa, inclusive, que a gente tomou decisão nesse primeiro ano do escritório e que faz toda a diferença pra gente hoje, é marketing de conteúdo. Na época, estava começando, se falava muito pouco sobre. Você foi o quê? 16? 17? 16, 15 para 16, na verdade. A gente montou o nosso site, nosso primeiro site, e a gente começou a escrever posts no nosso blog. E isso estava começando, era muito incipiente. E se você for olhar hoje, normalmente quando as pessoas vão analisar o nosso site, e hoje, nesse momento, inclusive, a gente está sem tráfego pago, organicamente, a gente tem quase 16 mil visitas no nosso site. Caramba. Por esse trabalho que começou lá em 2015 para 2016, escrevendo. Tinha tempo, né? Eu falava, poxa, tem tempo. Deixa eu escrever aqui sobre, né, as principais dúvidas que empreendedores têm, as principais coisas. Eu lembro que aconteceu, inclusive, em 2015, uma notícia que viralizou do nosso site, que derrubou o nosso site. Porque problema bom de resolver era um negócio de gratuidade, uma nova lei que aconteceu. Eu escrevi sobre, o negócio viralizou. O WhatsApp derrubou nosso site. E eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? O que é isso? Então, assim, foi uma decisão que a gente tomou lá em 2016, tentando. Sim. Fiz várias outras coisas que também não deram certo, mas uma dessas coisas deu muito certo. Mapear as empresas da região, poxa, mapeei 200. De 200, eu lembro que a gente converteu 3. Já era alguma coisa, né? Pra quem tá começando, não tinha nada, tinha esse tempo ocioso. Então, é realmente agir, fazer algo sobre. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, Lorena. Você, aí, no comecinho, nesse momento que você falou, agora, né, em 2016, mais ou menos, você já tinha uma noção de que, olha, estamos falando com empresas, fizemos o mapeamento e tudo mais. Mas, só pra eu entender, lá atrás, no começo, você comentou que você atendeu mais generalista. Sim. Se você pudesse resumir em uma frase, por que você estava atendendo generalista? Qual que era? Não sabia. Não sabia. Eu realmente não sabia. Quando eu abri o escritório, sinceramente, eu não sabia. Nunca tinha sido falado pra mim, poxa, olha, ter um nicho, definir uma área, se especializar dentro daquela área, ter os seus diferenciais dentro daquela área. Eu nunca tinha ouvido falar nada sobre. Era advogar. E hoje, pra você, olhando com o teu conhecimento de hoje, né? O quão importante você acredita que foi você conseguir dar esse próximo passo e nichar nas empresas? Essencial. Essencial, porque na sequência eu nichei ainda mais. Então, olha, assim, acho que 2 pontos importantes. Primeiro, eu nichei empresas por esse mapeamento. Só que começando a conversar com empreendedores, e inclusive alguns amigos que tinham startups, que tinham empresas de tecnologia, eles contavam pra gente, poxa, a gente conversa com advogados e eles não entendem o que a gente fala, né? Quando a gente vai falar alguns termos que a gente fala, eles não entendem e vocês entendem. Por que vocês não atendem mais startups? Isso conversa de bar com amigos que tinham empresas de tecnologia. E aí o meu conhecimento de tecnologia lá da minha adolescência se encaixou. Então, às vezes a gente tem algumas soft e hard skills que a gente, né, nem se liga, de que elas se conectam na nossa área, de que elas têm ali algum encaixe de alguma forma. E aí, quando a gente recebeu esse feedback, a gente falou, realmente, a gente, né, tem um nicho ainda mais específico aí. E aí, com 1 ano de negócio, a gente tomou a decisão ainda mais específica de nichar para atender só startups e empresas do mercado de inovação. Eu abri mão dos clientes que eu tinha. Eu abri mão de empresas tradicionais que eu atendia. Eu abri mão de
todo o restante de clientes que eu tinha e que não eram startups ou empresas de inovação. E isso foi, assim, crucial, o ponto-chave de virada ali para o meu negócio. Porque eu tenho a clareza hoje de que se eu não tivesse me posicionado, né, como um escritório especialista que entende desse nicho de mercado, eu não estaria onde eu estou hoje. Porque quem atende tudo não é visto como quem realmente tem um conhecimento, tem um diferencial, e de fato eu não teria o conhecimento tão especializado quanto eu tenho hoje se eu tivesse ficado tentando fazer um pouco de tudo. Genial. Então, essa virada de chave ali pra nós foi, assim, o diferencial pra tudo que aconteceu no LO na sequência. E 2016 ali, quando a gente virou pra atender, foi meio de 2016 pro final de 2016, que a gente virou pra atender só startups e empresas de inovação, a gente tomou uma outra decisão. Não vamos esperar no escritório. Né? Naquela época, hoje isso ainda acontece, mas em menor proporção, naquela época o empreendedor odiava advogado. Empreendedor de startup não queria nem olhar pra cara de advogado. Porque era o jurídico do não, era o jurídico que vai atrapalhar, que não vai permitido, depende, né? E que não vai viabilizar realmente ali o caminho para as coisas acontecerem. E a gente percebeu isso. E eu e meu sócio, a gente começou a ir atrás dos lugares que empreendedores e startups costumavam frequentar, dos programas de aceleração, para aceleração de startups, incubadoras. E a gente ia, sem nem falar que era advogado, a gente ia para aprender enquanto empreendedores e para gerar impacto também. Sim. Então, toda oportunidade que a gente tinha de ajudar alguém, a gente ajudava numa visão give first mesmo, sem esperar nada em troca. Peraí, Léo, você tá passando por algum desafio? Te ouvi falando aqui de uma relação contratual que você vai entrar, um novo parceiro, o que é? Eu ajudava, eu apoiava, eu dava direcionamento, né, em uma conversa ali. Uhum. E a partir disso, várias pessoas começaram a nos enxergar como advogados que realmente podem ajudar, podem apoiar o negócio. Então, a gente ia em praticamente todos os eventos que aconteciam, né, e até um pouco além de Belo Horizonte na época, e começamos a fazer muitos relacionamentos com várias empresas, com vários players do ecossistema de startups. E aí a gente começou a ser chamado para realmente dar mentoria, para apoiar, para dar palestra, para dar consultoria nesses programas. E isso só aconteceu porque a gente resolveu tentar, a gente resolveu ir, né? Em alguns desses lugares, realmente, a gente tomava muitos nãos. Eu e meu sócio, a gente sempre ri lembrando de um evento que acontecia, que é o Circuito Startup, e que, por coincidência, no Web Summit esse ano eu encontrei o fundador desse evento. E era um evento acontecendo no bar, em várias cidades ao redor do Brasil, e que rolava uma rodada de trocas entre empreendedores. Então, a gente sentava numa mesa e ia circulando de tempos em tempos para você fazer um networking com pessoas diferentes. Uhum. E aí, numa das primeiras vezes que a gente foi nesse evento, subiu um empreendedor no palco e falou sobre problemas jurídicos. E aí, o pessoal falou, não, olha aqui, tem 2 advogados aqui, chama eles aí também no palco para poder trocar ideias. E aí, eu subi no palco e começaram a acabar com o advogado. Porque o advogado só atrapalha, ele não ajuda. Olha aqui, eu tenho a situação tal. E outro levantava a mão e falava de situação que tinha também, é isso mesmo. E a gente, assim, fritada, né? Fritada Deus, da Lorena e do Robert. Todo mundo. E pra que eu fui? E a gente tentando contornar, né? Não, gente, calma. É por isso que justamente a gente tá aqui. Deixa eu entender qual que é o seu problema, ajudar. Mas a gente só tomou, né? Caramba. Porque essa era a visão. E realmente, eu tenho que concordar. Os advogados ali na época, eles tinham essa visão de realmente só falar não, né? Eu ouvi de professores na faculdade de que o cliente é que depende de você. Você tem que colocar o cliente no lugar dele, né? Então, assim, era a visão desvirtuada, né? Pra não falar doentia que existia na época. Sim. E a gente passou um pouco disso, mas a gente seguiu, né? A gente persistiu, perseverou, seguiu indo nesses eventos, seguiu ajudando, apoiando, aprendemos muito. Então, logo antes de começar aqui, você estava me contando do quanto você aprendeu na sua caminhada e você quer devolver. Essa é a minha visão e se tornou uma missão de vida, né? O give back é o mínimo que eu tenho hoje, né? Realmente entregar de tudo que eu absorvi nesses eventos, porque, é claro, eu ia pensando no meu negócio, mas pensando no meu negócio não só em captar clientes, mas em aprender também. Sim. O meu escritório hoje, ele é moldado na cultura startup. Olha só. E isso é muito diferente do convencional, né? Falando do jeito que é o escritório,
o que eu percebi de tudo que você comentou, vários pontos são muito importantes, mas eu daria, né, alguns highlights. Primeiro, você começou a empreender por valores, né? Então você tinha certos valores, e esses valores, aquilo que estava no seu coração, você começou, né, a ver que poderia fazer melhor. Daí foi lá e conseguiu uma forma de fazer melhor. Você deu uma chapuletada aqui que você falou do planejador, né? Então você que é planejador, mas não seja procrastinador. Não usa o P para procrastinar, usa o P para planejar, legal, você vai executar, mas não para procrastinar, não é? Essa foi mais uma muito boa. Outro ponto que você trouxe sensacional, que foi virada de chave até 2 vezes, pelo que você mencionou, Lorena. Nichar. Às vezes a gente tá começando a empreender e eu digo assim, às vezes a gente tem boleto para pagar, tem um monte de coisa e você, né, já investiu às vezes um monte na loja, um monte na estrutura, um monte né, com arquitetos e tal, e aí você se vê numa situação, eu preciso vender, eu preciso pagar as coisas, as contas, fornecedores, clientes, colaboradores, então eu vou atender. Cara, quem precisar eu vou ajudar, eu vou atender. Então às vezes a gente abre esse leque, mas você falou aqui com muita propriedade, com o sucesso que vocês têm, que vocês nicharam para empresas. E aí vocês entenderam que isso foi muito melhor. E aí você planejou para dar um segundo momento, né, dentro de empresas. E aí vocês nicharam de volta. Falando, não, eu vou falar só com startups. E graças a isso, vocês conseguiram ter autoridade. Então, nichar foi genial o que você falou. Intencionalmente, produzir conteúdo. 2 coisas. Intencionalmente, produzir conteúdo. Você sabia que ia viralizar? Não sabia. Mas você foi lá e fez. E vários não viralizaram. Exatamente. Todo mundo olha, né, que deu certo. Mas é aquele monte que não deu. Então, foi lá e fez, né? Então, foi lá e usou uma estratégia que você estava estudando e viu que fazia sentido. Por último, só para fechar também esse racional da intencionalidade, né, de ser intencional ao empreender, sim, você pesquisou, estudou e descobriu onde seu cliente estava. Você falou, cara, eu vou no evento tal. Vou lá, eu preciso estar falando com ele, eu preciso não só estar falando com ele com a vontade de vender, eu vou querer, sabe, vender. Não, a gente quer isso, sim. Mas você foi lá para aprender. Você falou isso. E isso me chamou muita atenção. Para quem está nos ouvindo, né, você falou que você atende, então falamos do nicho, você nichou, e você falou que você atende startups, mas acima de tudo, empresas de inovação. Para quem está nos ouvindo, o que são startups e empresas de inovação? Quem quiser contratar a LO, né, quem que, né, pode tá chamando vocês? Boa. A gente direcionou bem nesse nicho de mercado, porque a gente viu que era o nicho que a gente conseguia mais impactar, né? Unindo esses conhecimentos prévios que a gente já tinha e que eu especialmente já tinha enquanto desenvolvedora do mercado da tecnologia, e porque a gente começou a aprender muito sobre o desenvolvimento de negócios e a gente entendeu dentro da nossa visão que a gente conseguiria ajudar mais os negócios antes deles chegarem a ter alguma questão jurídica. Então, entendendo realmente do business, de como o negócio se desenvolve. Às vezes, uma orientação jurídica, ela tá em questões de desenvolvimento do modelo de negócios, né? Qual é o caminho que você vai tomar, qual que é o tipo de relação que você vai ter com o cliente, quais os tipos de materiais que você está criando e que você queira proteger. Só que com muita frequência, o empreendedor vai buscar o apoio do advogado e do jurídico tardiamente. Então, a gente percebeu tudo isso aprendendo no meio. A gente aprendeu muito bem como o negócio, e segue aprendendo, né, com muita humildade no aprendizado, que como um negócio de inovação se desenvolve pra gente conseguir realmente impactar. E a startup, né? Por que a gente fala startup e empresas do mercado de inovação? Isso. Porque startup, dentro do conceito, vai buscar aí, né, um negócio com recursos enxutos, com um modelo de negócio replicável, escalável, com base na tecnologia. Mas a gente tem situações de clientes que não se encaixam nesse conceito fechado de startup por não estarem ainda em um momento ou não terem o interesse de escalar na tecnologia, mas terem uma cultura startup, terem a intenção de realmente gerarem impacto por meio de inovação. Então, aí a gente entendeu que, ok, não é uma startup num conceito, e com muita frequência, às vezes, um lead vinha falar com a gente, mas eu não sou bem uma startup. E eu falava, tá, mas me explica o que você faz. Né? E quando ele me explicava um modelo de negócios baseado na tecnologia, na inovação, na
disrupção, é onde a gente tem o nosso know-how para poder apoiar. Então, a gente explicava de volta, não, olha, nesse modelo de negócio a gente consegue apoiar. E por isso que a gente começou a falar em startups e empresas de inovação. Legal. Só para o pessoal ter uma noção, quais são os segmentos que hoje vocês atendem, que são aqueles que vocês mais têm expertise, né? E que normalmente é bem tranquilo para vocês atender? Legal. A gente atende startups de uma maneira mais geral, desde a fase early stage até unicórnios a gente tem no escritório. Normalmente, quando está numa fase early stage, faz mais sentido a gente apoiar quem já tem ali essa visão de realmente desenvolver um negócio, entende o valor de um jurídico, está buscando estruturar o modelo de negócio. Se é uma fase mais ideação e que ainda está testando, validando no negócio, ainda não é o momento ideal que a gente consegue ajudar, mas especialmente startups operação, tração, escala, são os momentos que a gente consegue mais gerar valor e apoiar, estruturar o negócio num apoio contínuo. Com consultorias, né, pontuais, a gente consegue apoiar um negócio em uma fase mais early stage para fazer contratos, documentos iniciais, né, acordo de sócio, termos de uso, política de privacidade, documentos iniciais ali do negócio, a gente consegue apoiar e fazer a estrutura. A gente tem várias energy techs, fintechs, a gente acaba atendendo alguns segmentos diferentes dentro do mercado de inovação de startups, porque a nossa visão no escritório é realmente vestir a camisa do cliente e agir como se fosse um time interno do nosso cliente. Então, a gente, por exemplo, no escritório, a gente tem alguns clientes que a gente estrutura formatos em que a gente tem o jurídico @ o domínio do cliente. Chega um e-mail lá para o nosso cliente, ele já é encaminhado diretamente para o nosso e-mail, a gente tem uma assinatura de e-mail do cliente e a gente já negocia com o cliente dele, a gente já negocia com o parceiro, né? A gente tem clientes que estão com a gente há 7, 8 anos, que estão com a gente desde o inicinho, esse momento que eu comecei a ir em eventos. E esses clientes, a gente já, né, os próprios empreendedores brincam com a gente, Lorena, né? Vocês já sabem mais do que a gente, vocês já sabem o que a gente gosta, não gosta, o que pode, o que não pode. Chega até a cara final, a cara do gol, que tiver realmente algum ponto que precisa da gente, a gente vai entrar. Então, a gente vira ali realmente um braço direito do empreendedor de confiança, até às vezes no crescimento do negócio, a gente já passou por isso com vários clientes nossos, naquele momento de realmente, de escala do negócio, né? Às vezes acontece, ele tem 30 colaboradores, de repente vira 60 para 80, é muito rápido na startup. E nesses momentos é que a gente é muito estratégico para o negócio, porque nós somos o braço direito de confiança, né? Já aconteceu de cliente nosso startup ter o nosso suporte há 2, 3 anos, chegar nesse momento de virada de chave, e a gente que conseguiu pegar algumas coisas que estavam sendo feitas pelos colaboradores nesse crescimento e trazer, né, já na visão. Olha aqui, ó, a gente sabe que o direcionamento na empresa não é contratar assim, é fazer assim. A gente já pegou situações de equipes diferentes contratando o mesmo prestador dentro da mesma startup, porque no crescimento, a atuação bem independente, isso se perde, né? Então, a gente pegar isso, levar... e nossos clientes trazem muito pra gente essa visão, como realmente um parceiro, um braço direito que vai cuidar de tudo isso e vai trazer todo esse direcionamento de um backlog de atividades jurídico bem organizado, do caminho, de como as coisas fluem. Legal. E a gente vai apoiar em todo o back-office jurídico do negócio. Então, quaisquer desafios jurídicos do negócio, a gente vai apoiar. Propriedade intelectual, contratos, trabalhistas, societário, M&A, investimento, tributário, enfim, todo esse back-office jurídico, quaisquer questões que o nosso cliente tem, ele manda pra gente e nós temos times especializados dentro do escritório que vão absorver essas demandas, já vão estruturar dentro do conhecimento que a gente tem do negócio internamente, que a gente registra de uma forma muito organizada, para dar aquele retorno para o cliente dentro do que ele já espera e o cliente já consiga seguir, né? Eu costumo fazer uma analogia ao futebol com os nossos clientes, né? Eu costumo falar, olha, pensa que pro LO, nós vamos vir lá da zaga, a gente vai passar o meio de campo, a gente vai chegar na cara do gol e a gente vai chegar para você só chutar pro gol. E com muita frequência, empreendedor de startup não consegue nem chutar pro gol, porque ele tá tão atarefado que ele não consegue. Então, a gente brinca que a gente pega essa bola, chuta pro gol, né? E volta pra comemorar e é o melhor momento. Então, a gente quer sempre a gente costuma falar, né? Um ponto de cultura do escritório, a preocupação de chegar no over-delivery, né? Entregar além do que o cliente precisa. Então, não só analisar um contrato, mas fazer a operação dar certo. Legal. Embora você tenha comentado que vocês têm clientes que vocês ajudam desde o early stage até já está em tração, ou já está numa escala maior, ou talvez até, né, unicórnio,
Normalmente quando as empresas chegam para você de startups, né, que tenham essa parte de inovação, normalmente, se você pudesse destacar 2 principais problemas que elas chegam e você, já sabia. Tipo, você faz uma carteirinha de bingo, sabe? Você assim, cara, se ele falar isso e fala isso, você, o Hobbit, toda a equipe se olha. Eu sabia. Sabe? Tipo, se tivesse 2 coisinhas que você pudesse compartilhar com a gente, que normalmente o pessoal dá aquela escorregada, o que seria? Societário. Relação entre sócios. Assim, de uma forma disparada. Muito, e hoje até com conhecimento, com estudo, eu tenho muita clareza disso. A relação societária, ela é muito mais desafiadora entre startups, porque ao contrário de empresas tradicionais, né, nas empresas tradicionais, normalmente as pessoas se unem com familiares, amigos, parentes, pessoas que cresceram juntos e que tem chance de dar atrito, mas as pessoas se resolvem melhor, né? A empresa familiar, inclusive, é muito desafiadora, eu sei que você já falou sobre isso aqui no podcast. Tem os seus desafios. Mas na startup tem uma peculiaridade adicional. As pessoas se unem, na verdade, pelos conhecimentos, pelas hard skills ou soft skills que tem um gap ali no negócio. E o meu conhecimento vale mais que o teu. E aí, se une porque eu preciso de um CTO, né? Quem que pode vir aqui para assumir a parte de tecnologia? Encontrei. Léo, vem cá, vem ser meu sócio. Léo vira sócio puramente pela tecnologia, só que os valores? E a visão de negócio? E os interesses para o negócio? Sim. Né? Isso não é tão bem alinhado. E aí, quando o negócio começa a crescer, e é impressionante que não é normalmente no momento da dor que as coisas dão problema, né? É sempre na hora que começa a dar certo. Assim, 90% das vezes é a hora que começa a dar certo. O negócio tá crescendo, né? Dinheiro na mesa. E aí, qual que é o caminho? Às vezes um tem uma visão mais social, um tem mais apetite de risco, outro tem menos apetite de risco. Isso é o mais comum de problema, inclusive. E é ali que as coisas desandam. Então, o societário, se eu pudesse dar uma dica, e a gente tem estudos do Sebrae disso, inclusive, né, da taxa de mortalidade de startups, um dos principais pontos é a questão societária, de fato. Se eu pudesse dar uma dica, é ter essa estruturação societária, não menosprezar isso. Não é coisa boba, só um contrato, eu me dou super bem com o Léo, tá tudo certo. Copiei um modelinho da internet. Nossa, eu morro com isso, porque, gente, não existe isso. Cada relação é uma relação, cada situação é uma situação, né? Se, inclusive, um advogado te der um modelo, ele não construir algo antes de conversar com você, não tá certo. Repense, né? Repense, porque tem que ser... Cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação... Ou você vai me falar que o seu negócio é o mesmo que o de outras pessoas. Que se você me falar isso, beleza. Mas eu nunca vi um empreendedor falar isso. Não. E então, realmente, tem que ser personalizado. A gente tem que realmente fazer um documento para quem é o Léo, o que o Léo pretende, o que o Léo acredita, quais são os conhecimentos do Léo. Né? E já aconteceu no escritório da gente começar a fazer esses documentos societários e... ter conflito entre os sócios no momento de redação dos documentos societários. Sim. Teve uma vez que o empreendedor ficou revoltado, inclusive. Ficou bravo com vocês? Ele ficou bravo, ele falou, deu tudo errado, os 2 sócios saíram porque a gente começou a discutir, etc. Quando ele acalmou, eu falei, você entendeu que a gente salvou exatamente o que ia acontecer daqui a alguns anos com muito dinheiro na mesa? Né? Porque, inclusive, nesse caso, eles divergiram por participação societária. Olha aí. Né? E isso, obviamente, ia acontecer e não seria nem no longo prazo, nesse caso. Então, se eu puder dar uma dica muito importante, é a relação societária. Né, ter um bom acordo de sócios, um bom contrato social, né, e muito além, gente, o Léo é muito legal, mas a gente não sabe dia de amanhã, a gente tem que conversar sobre coisas ruins, né, o Léo pode ter alguma intercorrência na vida, né, nós não somos eternos, né, gostaria, mas nós não somos. E aí, né, o filho do Léo vai virar seu sócio, essa é a intenção, né, então ter isso bem estruturado no negócio, como que vai funcionar, se alguém quiser sair do negócio, como que vai ser o pagamento, como que as coisas vão fluir, de quem são os direitos do negócio, propriedade intelectual, tudo isso vira discussão depois e tem que ser alinhado antes. Então, sem dúvidas, disparado, o primeiro ponto é a questão societária. E o segundo ponto que eu traria de destaque aqui para startups, contratos com clientes. Né? Especialmente fase de escala, sem dúvida, porque a ideia é você fazer 1000 contratos por dia com seus clientes, né? Sim. Assim, falando por baixo e pensando no momento de escala. Então, você tá fazendo 1000 contratos ruins por dia e isso pode estourar em algum momento. Isso escala ruim também. Isso escala muito.
muito mal. Então, tem que ter essa atenção. E a hora que alguma coisa dá errado, infelizmente, a gente sabe, o detrator, ele coloca, né, a boca no trombone, ele que vai levar as coisas pro mercado, ele que vai falar, ele que vai colocar em todas as suas redes. E um detrator vai trazer outros, né? Inclusive, tende a puxar neutros. Então, ter essa atenção é muito importante. E mesmo antes da fase de escala, ter um bom contrato, porque startup muda de rumo o tempo todo, né? Então, uma funcionalidade existia, não existe mais, pensaram num outro caminho de monetização. Tem que ter os caminhos para você trocar isso facilmente, para não ficar amarrado a modelos de contratos antigos. Eu tenho clientes assim, que eles fizeram relações contratuais com multas que não faziam sentido para eles, com tempos longos para startups, e aí a hora que quer pivotar, quer mudar alguma coisa no rumo do negócio, ele tá preso. Aí tem um cliente que teve que ficar atendendo 3 tipos de contrato por um tempo, até conseguir cumprir os requisitos para mudar para um novo contrato que a gente estruturou. Nossa. Então, como essa parte com o cliente, essa relação, ela escala, e é a ideia mesmo, a gente quer que de fato escale de uma forma rápida, tem que estar bem estruturado, né? Essa comunicação. Se a gente escalar, pensando nesse caso dos contratos, que você comentou de estarem amarrados, escalar é o ideal, com certeza, a gente quer escalar. Agora, se escalar, por exemplo, 1.000 novos clientes, você escala 1.000 novos clientes, mas 1.000 novos clientes diferentes, é como se você tivesse que, a empresa tivesse que ter 1.000 jeitos de atender diferentes. Que empresa que escala com qualidade, tendo que atender 1.000 formas diferentes, tem que ser uma gigante de uma empresa para ter um processo muito bem estruturado. Mas startup não é essa vibe. Daí acaba tendo esse problema. Então tem que fazer isso com bastante qualidade. Lorena, caminhando para... Passa muito rápido. Caminhando para o nosso fechamento, seria muito legal se você pudesse compartilhar com toda a turma que está aqui nos ouvindo onde que o pessoal pode encontrar a LO, qual é a melhor forma deles contratarem também os serviços, se você puder explicar mais uma vez para a turma qual é o cliente ideal seu para você poder estar ajudando, e também, se fosse para fechar com uma chave de ouro, qual é o insight que você a sementinha, sabe, que você plantaria na cabeça desse empreendedor, dessa empreendedora. Boa, bom, se quiserem entrar em contato, meu Instagram é @lorenalage, do escritório é @lageoliveira, né, é o nosso site que eu citei, que tem muito conteúdo desde 2016, escrito por advogados, conteúdo de confiança, né, feito por nós mesmos, e a gente segue fazendo até hoje, quinzenalmente, novos conteúdos entre todos os principais desafios do mercado empreendedor, no lageoliveira.dv.br, tem lá o nosso blog, e eles vão poder encontrar, né, muito material e que pode ajudar na caminhada empreendedora dentre os principais desafios empreendedores, mas muito além disso, me disponibilizo dentre as minhas redes, no LinkedIn, no Instagram, para ter trocas, para ter essas visões aí muito além do escritório. Pensando no escritório, fiquem à vontade para me chamar, pelo site do escritório, para me chamar pela minha rede, a gente pode trocar ideia, entender um pouco melhor se faz sentido prestar esse tipo de suporte. A gente consegue apoiar realmente startups e empresas do mercado de inovação que estejam aí nessa fase de operação, tração, né, estejam crescendo o negócio e que busquem um suporte estratégico, preventivo, longe de ações judiciais. O escritório vai fazer aí 10 anos com menos de 10 ações judiciais nesse período inteiro. Desconheço, inclusive, né, outro escritório que tenha um número como esse, porque a gente foca em criar boas estruturações, boas negociações e viabilizar o desenvolvimento e o crescimento de negócios inovadores. E como dica, né, final, assim, que eu deixaria é ter essa visão realmente preventiva. Não esperar chegar um problema, né? Eu costumo falar que o empreendedor, ele tem que correr riscos, mas uma habilidade empreendedora muito importante é correr riscos calculados. E não simplesmente correr riscos e deixar esses riscos não mapeados. Então, ter um bom suporte jurídico que vai conseguir te dar esse direcionamento, essa visibilidade de quais são os meus riscos, né, onde eu tenho que corrigir, ou saber desses riscos, mas saber qual que é o seu calcanhar de Aquiles, né? Então, onde eu tenho que ter atenção ali para poder agir e como que eu vou agir se aquela situação acontecer. Então, quando a gente vai
traçar alguma estratégia para algum cliente nosso que envolve algum tipo de risco, a gente tem o risco mapeado, ou os riscos mapeados, e a gente tem os planos de ação para esses riscos. E eu não tô falando de estruturações complexas, não, eu tô falando de pelo menos saber, ter ciência, ter conhecimento e ter a visibilidade do que você vai fazer para, se acontecer, você já começar um plano de ação enquanto as coisas evoluem. Então, pensamento preventivo é tudo. Não tem como a gente desenvolver o negócio sem ter essa visão preventiva, isso para nenhuma área, mas inclusive para o jurídico. Prevenção. Sensacional. Muito bom. Então, sementinha plantada, né? O dia a dia vai passando no empreendedor, não tem nenhum escritório que está apoiando ali, né? Não tem nada, então fica essa sementinha plantada. Vocês atendem em todo o Brasil? Todo o Brasil e fora do Brasil também. E fora do Brasil também. Sim. Sensacional. Sabe o que mais que tem em todo o Brasil? Presente que eu trouxe pra você. Trouxe pra você o presente, que é o livro Muito também, obrigada, Eu Empreendedor. Léo. Adorei. Olha aí. Adorei, muito obrigada. Bom, Lorena, a gente mais uma vez agradece você pelo seu tempo, para você estar vindo aqui compartilhar todo esse conhecimento com toda essa turma, dar também esse give back para o pessoal que está nos assistindo. Vocês aprenderam demais aqui hoje, como eu sempre digo, volta no começo desse podcast. Se você não anotou nada, agora é o momento. Vai lá, anota, faz o plano de ação, tudo que a gente falou aqui. Falamos de coração, falamos de planejamento, não procrastinação, né? Nós falamos de nichar o nosso cliente, né? Falamos disso, falamos de usar estratégias intencionais para a gente promover o nosso trabalho, né? E muito mais. Então, volta lá, escuta o nosso podcast, que eu tenho certeza que você vai aprender muito. Para você que está aqui nos ouvindo, tenho uma enorme gratidão. Muito obrigado de verdade, Lorena. Obrigado mais uma vez e até o nosso próximo podcast, Eu Empreendedor.